Voltamos então, Maria Eugênia. Você já pensou em desistir alguma corrida ou nunca passou isso pela sua cabeça? Já passou. Mas toda corrida, eu chamo isso de passagem de marcha. Você começa a corrida num determinado ritmo, né, que você tem que controlar, porque você está cheia de gás, com muita energia. Se você der tudo no início, você não acaba a corrida de longa distância. Então você tem que se controlar bastante no início para você manter um ritmo no final, né? Porque sempre o teu final não vai ser no mesma velocidade, no mesmo pique do início. Mas você tem que controlar isso para se segurar. Uhum. No início, quando você não tem experiência, principalmente de longas distâncias, você pode dar muito gás no início, sabe? E aí chega um ponto que o teu organismo diz para você mesmo, o que você está fazendo aqui? Acabou a lenha. Uhum. Então você tem que diminuir, se refazer, vencer o que eles chamam da barreira dos 30 quilômetros, nem numa maratona de 42, nem sempre é nos 30 quilômetros, é naquele momento em que teu organismo chegou numa senoide inferior. Aí o que vence não é a perna, não é a musculatura, não é nada, é o teu cérebro. Você tem que conversar com você mesmo e dizer, eu vou. Sabe que é milagroso. Se você consegue vencer esse momento, você acaba a prova. Mas todo corredor, eu acho que de qualquer distância, porque uma longa distância para alguém é 5 quilômetros para o outro, e 10 quilômetros, nada disso importa. Mas eu acho que toda pessoa que corre já sentiu isso. A da África, você pensou em desistir alguma vez ou não? Porque da África, ela é cheia de montanhas, certo? São 5 grandes montanhas. São 5 grandes montanhas. É a mais difícil que você já fez ou não? Você sabe que é uma prova muito difícil, mas eu achei Marisia Bertioga, como assim? Você perguntou vontade de desistir, você tem vontade de morrer, não de desistir. Na Marisia Bertioga são 75 quilômetros, com elevações no meio, serrinhas e tal. Mas quando faltam 6 quilômetros para terminar os 75, tem a serra, assim. Ninguém merece aquilo. Você vê corredor, mas ninguém corre ali, todo mundo caminha. Se está fazendo solo, todo mundo caminha. E você, sabe, eu olhava para os carros, eu dizia, eu vou me agarrar num carro, eu vou pedir uma carona, eu queria morrer. Aí a última praia, quando você vê a chegada lá no fundo, porque você acaba a serra, desembesta, ladeira abaixo, aí você vê a última praia, quando você vê a linha de chegada, a praia de areia fofa. Ninguém merece uma areia fofa nos últimos 500 metros, entendeu? Então, realmente, foi uma ultra que me deixou arrasada, porque eu fui muito bem, sabe? E quando chegou eu nunca tinha visto o percurso, eu não conhecia o percurso. Quando eu cheguei ali na beirada da serra, tinha um apoio do nosso grupo, do Branca Esporte, que eu perguntei, graças a Deus, só faltam 6, o pior já passou. Ela virou para mim e disse assim, você quer que eu fale a verdade? Eu disse, claro. Ela disse, o pior está para vir, você agora vai enfrentar o pior. E realmente foi o pior. E essas provas, elas são difíceis, né? Muito difíceis. Mas elas são compostas por maratonistas, por esportistas que já estão acostumados. Acontece muito dos maratonistas passarem mal ou não? Ah, sim. Nessa prova, principalmente da África, todo ano, infelizmente, há óbitos. Uhum. Uma ultramaratona não é uma coisa saudável. Tá? Corrida é uma coisa saudável. Mas acima de determinada distância, você está pedindo ao seu corpo um esforço sobre-humano, né? Então, apesar das pessoas que estarem ali, para você entrar numa ultramaratona,
Você tem que provar que você foi capaz de fazer uma outra corrida oficial, apresentar o seu tempo. Existe um grupo dentro da corporação que avalia para permitir que você faça ou não. Quer dizer, não é qualquer um alegre que chega lá, vou legal, vou fazer a Comrades. Não, você tem que ter pré-requisitos. Mesmo com esses pré-requisitos todos, o corpo humano é humano, né? E naquele dia especial, pode ser que você não estivesse preparado para dar o máximo dele. Então, eu já vi todo ano há vários óbitos. Certo. E o seu lado? Todo mundo já sabe que você é uma maratonista importante. Agora, e seu lado escritora? Conta pra gente um pouco dessa, que é uma outra paixão sua, não é? É uma outra paixão minha. Eu sou advogada por formação, né? E quem opta por fazer direito já gosta de escrever, né? Então, foi interessante, porque como eu sempre trabalhei a vida inteira, uma grande amiga minha, Ana Maria Bolsinhas, que também é advogada, nós todo ano viajávamos juntas. E nós duas somos muito supersticiosas. E o marido dela não tem nada de supersticioso. Um dia ele olhou para... Nós passávamos 31 do ano juntas, né? E fazendo um monte de coisa, subíamos na cadeira, comíamos uva, vestíamos de branco, íamos para o mar, um monte de superstições. Ele disse, olha, um dia vocês vão ter que escrever um livro a respeito. E eu pensei, por que não? Aí eu comecei a pesquisar a origem das superstições e pedi até o marido da Ana Maria Bolsinhas para escrever o prefácio, porque quando eu terminei eu visitei várias embaixadas, entrei em contato. Nessa época a gente não tinha essa facilidade de se comunicação por internet, então era entrevista pessoal, fui entrevistar vários cônsules e embaixadores e tal, para saber no mundo o que se fazia. E fui buscar a origem dessas superstições. E aí nasceu o meu primeiro livro, Feliz Ano Novo, Faça Tudo para Consegui-lo, que é um livro que estuda a origem das superstições dos rituais de passagem. Tanto 31/12, quanto o Ano Novo Chinês, o Ano Novo Judaico, todos têm... não são, a gente não pode chamar de superstições, todas têm rituais, e esses rituais têm um significado religioso, um significado cultural. É muito interessante esse aspecto. Foi meu primeiro livro. Meu segundo livro, nessa época eu exercia a função de auditora fiscal da Receita Federal. Na realidade, ninguém gosta de fiscal. Fiscal é uma figura assim, execrada, né? Ninguém gosta de pôr a mão no bolso. Quando você põe a mão no bolso de alguém, já não é por aí. Então eu resolvi apresentar o lado light da nossa profissão. E entrei em contato com a área federal, estadual e municipal, para pegar histórias gozadas do dia a dia do fiscal, reais. E todo mundo me mandou histórias, eu despersonifiquei para que não pudesse ser identificado o contribuinte, nem o fiscal, nem nada, e escrevi um livro chamado Graças e Desgraças do Leão, que foi editado pela Cultura. O primeiro foi editado pela Pensamento por causa da abordagem do tema, né? E então, fez um livro que foi muito bem recebido, porque era um livro gozado, né? E o terceiro livro, que é o que tem mais sucesso e está nas livrarias, assim, vendendo e não para de vender, é Rotina com Purpurina. Por quê? Porque eu saía de manhã e voltava de noite, trabalhando. Eu moro aqui nessa casa que você vê há 30 anos. E tinha, na época, com filhos, idade escolar, várias empregadas e tal, aquela loucura e trabalho, eu comecei a escrever rotinas de limpeza, faxina,
como é que eu queria que faxinasse a parede, o chão, a porta. E eu não estava em casa. Deixava com as pessoas de casa, olha, faz assim, segue mais ou menos esse roteiro. Quando minha filha casou-se, disse, mãe, me empresta aquele teu negócio? Aí minha sobrinha, me empresta aquelas teus anotações? E o outro, me empresta. Eu digo, para, vou fazer um livro sobre rotina doméstica, sobre faxina. E como esse meu lado de advogada, eu pus também contratos, distratos, as obrigações trabalhistas, esse lado jurídico da relação empregado-empregador. E eu digo, olha, eu fiz 3 faculdades e acabei faxineira. Até hoje eu dou consultoria nessa área, né? Tem programas de televisão que me chamam para dar dicas de limpeza, sabe? E continuo me divertindo com isso, porque eu sou organizada por natureza e gosto. Entendi. Tá vindo o 4º livro aí ou não? Ainda não? Tá, se Deus quiser já está terminado, já só estou dando assim os finalmente. E também nessa área, sabe, da faxina e de tirar manchas e de dicas nesse... E para aquelas pessoas que são sedentárias, você tem algum site, algum lugar que as pessoas possam entrar e pegar dicas com você? Ah, tem. Exatamente essa minha amiga, que também é advogada e tem um pique grande, e juntamos nós duas, por ideia dela, até a grande mentora do site, e com auxílio de uma grande amiga nossa, que é a Ana De Vito, que apesar de ter 50% da nossa idade, é expert nessa parte de computação gráfica, de fotografia. Então ela reúne toda as nossas dicas, as nossas visões de vida, ela adequa isso para o computador e também coloca a visão dela de jovem e fechamos aquela trindade de dicas. Chama-se www.amantesdavida.com.br. E quando as pessoas têm dúvida de limpeza, dúvida de arrumação, dúvida de organização, vão lá e questionam e eu respondo sistematicamente, religiosamente, tudo que eu posso. Né? Também quando eu não sei, digo, olha, vamos pesquisar, vamos fazer, vamos buscar ajuda para dar uma resposta mais viável possível também, né? Factível, né? Que a gente consiga realizar. Então, Maria Eugênia, mais alguma dica que você quer dar para as pessoas? Eu queria, porque esse site não se limita à parte esportiva nem de limpeza de casa. É uma revista eletrônica que aborda moda, aborda restaurantes, em termos de Brasil todo. Tem entrevistas com artistas, entrevistas com médicos, ortomoleculares, com criadores de música. Sabe, é bem amplo, quer dizer, não se limita a isso, é divertidíssima e também a gente aceita sugestões até de pauta. Entendi, sabe? Legal. Então, existe interação dessa revista com o público e em menos de um ano nós já tivemos, assim, muito menos de um ano, em meio ano nós tivemos 116 mil acessos. Então, tá bombando, graças a Deus. Ok, obrigado pela entrevista. Estou terminando me sentindo um sedentário. Prometo que eu vou atrás de corrida a partir de hoje. E obrigado pela entrevista então, Maria Eugênia. Olha, foi um privilégio foi nosso. E um conselho, não comece a correr. Porque quando se começa, não se para mais. Fica biruta, assim que nem eu. Ok, obrigado. TJ Entrevista volta semana que vem. Até lá.